Olá, bom dia, professoras, professores. Espero que estejam começando essa Semana Santa, né? Muito bem, com muita alegria, com muita disposição para encantar os seus alunos, né? Que esse é o nosso objetivo, chegar nos nossos alunos de uma maneira que eles aprendam a língua inglesa. E hoje eu venho aqui falar para vocês de um tema que eu acredito que tem muita importância para a gente, que é como deixar as nossas aulas mais dinâmicas. Então eu vou trazer, sejam bem-vindos, para quem está chegando, eu vou trazer 10 dicas, 10 sugestões de hoje 10 sugestões de como é que você pode deixar suas aulas mais dinâmicas. Certo? E é claro que você pode aí ir mesclando essas sugestões, usar alguma dessas atividades, ou uma dessas atividades em cada aula, ou mesclar. Depois a gente conversa como é que vocês podem fazer o uso dessas atividades. Vamos lá? Então, sem mais delongas, eu vou continuar. Se você acha que essa live pode ser útil para alguém, tem algum professor que você conhece que está em busca de deixar suas aulas mais dinâmicas, pega o aviãozinho aí e manda a live para ele, tá bom? Então, a primeira sugestão é usar tecnologia. A gente sabe que os alunos gostam muito de tecnologia, só que é claro que eu vou dar sugestões e vou dar a minha opinião sobre cada uma das sugestões. E para quem não me conhece, eu sou a Márcia Garcia, eu sou a criadora dos jogos Play to Learn. Eu sou professora de inglês há mais de 35 anos e tenho bastante experiência com vários tipos com alunos de vários níveis, né? Desde os básicos até professores. Então aqui eu vou colocar toda a minha experiência. Então a primeira é o uso de tecnologia. Como eu sou professora há muito tempo, né? No começo a tecnologia que nós tínhamos disponível na sala de aula era no máximo ter um gravador. E quando tinha lá um gravador, um cassette player, era bom demais. Hoje em dia nós temos, né, em mãos a inteligência artificial. O que eu quero dizer quando usar tecnologia, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, que talvez muitos professores falam assim, vou deixar o meu aluno lá no computador, no tablet, fazendo atividade. A gente não pode usar a tecnologia tipo babá do aluno. A gente tem que usar a tecnologia para que desperte a curiosidade dele para aprender o idioma. A gente tem que usar a tecnologia para ele ver que ele tem ali em mãos uma ferramenta que pode ajudá-lo a aprender o idioma quando o professor não está do lado dele. Então, a minha sugestão é muito cuidado em usar a tecnologia como babá, porque isso eles têm em outros lugares. Então, a gente tem que direcionar o uso da tecnologia. Então, eu quero mostrar para os meus alunos que se ele não sabe pronunciar uma palavra, existe esse aplicativo aqui que ele pode ir lá e perguntar. Existe esse site. Ou quando ele quer ter vários exemplos de um tipo de frase, ele pode usar o Google ou pode usar a inteligência artificial para que apareçam vários tipos de frase para ele ver como é que ele pode aprender melhor. Então, esse sim é um uso de tecnologia que eu gosto. Eu não gosto muito de telas em sala de aula. Eu acho que nada substitui a presença do professor. Então, quando nós estamos com os nossos alunos, a gente tem que realmente mostrar para eles o quanto nós somos importantes e o quanto a gente pode ajudá-los. Mas, nessa dinâmica aí, se você quer deixar a sua aula mais dinâmica, você pode mostrar para eles como usar a tecnologia em favor dele, não como babá, tá bom? Então essa é... Oi, Risa, tudo bem, minha querida? Então essa é a minha primeira dica de como deixar suas aulas mais dinâmicas. A segunda dica é interação. E se você me acompanha, você sabe que o lema de todas as aulas, de todas as sugestões que eu dou de atividades com os jogos da Play to Learn ou sem os jogos da Play to Learn é promover a interação dos alunos. Não existe aula mais chata do que o seu aluno ali sentado, cabeça baixa, sozinho, fazendo uma atividade sozinho, sem estar interagindo. Como eu disse, na primeira dica que é sobre tecnologia, né? Que você tem que mostrar a tecnologia, mas mostrar que, ao mesmo tempo, você tem que mostrar a tecnologia. Então, quando você está ali, você está interagindo com o seu aluno, você está interagindo com a tecnologia. Então,
O professor é essencial. Sem o eu acredito nisso, tá, gente? O professor é essencial. Nós precisamos, os alunos precisam ter, saber o quanto é importante ter um professor do lado dele e saber usar. E aqui também, a interação, eu gosto muito da interação porque você vai poder agrupar os seus alunos. Eu gosto sempre de fazer duplas, porque com as duplas eu consigo colocar os alunos para trabalhar diálogos, para trabalhar pequenas perguntas e respostas. E aí a aula não é chata, porque isso mesmo, Risa, nada substitui nós, as teachers. A tecnologia nos ajuda. Então, voltando a falar da interação, a interação é importante porque ele vai ter aquela oportunidade que ele só tem na sala de aula de falar e, se for o caso, o professor ouvir e poder corrigi-lo. Então, é muito importante ele ter conhecimento disso, de que ele tem que usar esse momento da aula para interagir, para que surjam as dúvidas. Porque as dúvidas, né, a gente aprende alguma coisa, você já for num curso, aprende, e daí você vai pôr em prática. Quando você vai pôr em prática, porque a teoria tudo é bonito, quando você vai colocar em prática, aí surgem as dúvidas. Então, por isso que eu sou assim, 100%, 1000% in favor of fazer atividades com interação, duplas, muitas duplas. E é claro que os jogos ajudam, né? Esse jogo aqui, por exemplo, os jogos de baralho, eles vão colocar os alunos, por exemplo, dá para fazer um grupo de 6. Enquanto você tá com os 30 alunos em 5 grupos, 6 grupos de 6, você tem tempo de ouvir, você fica um professor até melhor quando você consegue que seus alunos usem a língua em pequenos grupos, como eu disse, de 6, ou usem a língua em duplas. Então, a minha segunda dica é a interação. Se deixar, eu só falo de interação a live inteira, mas eu vou tentar ser breve e passar 10 sugestões. Primeira, tecnologia. Segunda, interação. O quanto máximo de atividade, quanto maior número de atividades você puder fazer em duplas ou grupos de até 6, mais os seus alunos vão ter a chance de falar e a chance de errar, com o professor ali presente, para que o professor corrija os alunos, tá bom? E a terceira dica é complementos visuais e sonoros. É muito importante, porque senão eles ficam só ouvindo a sua voz. E aí não tem contato com outras maneiras de falar inglês, não tem contato com os outros sotaques. Então é importante você trazer o complemento sonoro. E visual, gente, nada substitui uma figura, porque às vezes você não consegue passar um conceito, ou você quer impactar o seu aluno, você quer mostrar, por exemplo, um sentimento, né? Tô aqui olhando para o jogo dos sentimentos, você quer usar o jogo dos sentimentos, e aí você mostra aquele feeling, mostra o sentimento, isso impacta diretamente os alunos. Eu criei esse material, os jogos da Play to Learn, depois de, durante muitos anos, ter usado figuras nas minhas aulas e ter percebido que, com o uso de figuras, primeiro, o ensino de vocabulário e até de gramática, né? Porque a gente tem jogos de gramática para ensinar aqui da Play to Learn. Então, tanto vocabulário quanto gramática, a partir do momento que eu usava as figuras, ficava muito mais fácil. Por exemplo, se eu estou ensinando present continuous, se eu posso mostrar as pessoas fazendo as atividades, fica muito mais fácil. Ou se eu estou usando aquele jogo que a gente tem, não peguei aqui para mostrar, mas o Activities in the Past, se eu mostro a figura, what did he do, what did she do yesterday, fica muito mais fácil. Então, por favor, muitas figuras, muitos recursos visuais e audiovisuais também, certo? Que bom, Risa, que você usa os jogos, eu fico muito feliz. Então, tecnologia, interação, complementos visuais e sonoros para você. E a quarta dica é ensinar além da língua inglesa, para que o aluno realmente se conecte com esse aprendizado. O que você pode ensinar além da língua inglesa? De repente você lembra de uma situação
que vai trazer mais elucidação. Por exemplo, alguma coisa da história da Inglaterra ou dos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, dos países, né, que falam inglês. Então você pode trazer alguma curiosidade de história. Você também pode trazer uma curiosidade, né? Por exemplo, eu sempre brinco que muitas pessoas, vocês sabem a história do sanduíche, do acho que era of Sandwich, né? Do condado de Sandwich na Inglaterra. Ele era um jogador inveterado e não saía, ele jogava cartas e não saía da mesa de cartas, e o mordomo o acompanhava. E para que ele pudesse segurar uma carne, comer alguma comida ali, enquanto ele estava jogando cartas, o mordomo dele teve a ideia de colocar a carne entre 2 pães, para que ele não sujasse as mãos e continuasse comendo. E aí então o nome desse cara está imortalizado, né, até hoje, como sanduíche. Então tem tanta gente que tentou inventar coisas, tentou fazer coisas para ter o seu nome na história, e o Earl of Sandwich teve o seu nome na história simplesmente sendo um herdeiro, um jogador de cartas. Então são curiosidades da língua inglesa que você pode trazer para que os seus alunos fiquem realmente gostem de aprender, saibam que não é só a língua, tem vários países que falam, tem oportunidades que eles podem ter. Inclusive para os maiores, eu sigo uma página aí no Instagram, que acho que é Vagas pelo Mundo. Então eles publicam vagas de emprego pelo mundo para as pessoas que têm o conhecimento de inglês. Então não é legal você levar esse conhecimento para os seus alunos também? Então eu estou aqui na 4ª dica, né, para você deixar suas aulas mais dinâmicas, e estou dando aqui a minha opinião sobre cada uma dessas dicas, né? E a número 4 é ensinar além da língua inglesa. Ensinar sobre a história, sobre fatos curiosos, sobre o que eu posso fazer com a língua inglesa, né? Para mim, eu que aprendi inglês há muito tempo, quando o mundo não era tão globalizado, né? Eu sou de 65, então aprendi inglês com 15 anos, lá em 80, que a coisa era mais complicada. Mas mesmo assim, foi possível eu ir para um outro país, eu trabalhar lá, eu aprender mais o idioma. Imagina hoje em dia, onde você tem a possibilidade de saber informações, de saber sobre pesquisas, por exemplo, né? Pessoal da área de pesquisa, sabendo a língua inglesa. Então, a minha sugestão é que você, professor, leve essas informações para suas aulas de língua inglesa também. A 5ª, eu gosto muito da 5ª, crie momentos surpresa nas aulas. E quem sugeriu isso para mim há muitos anos atrás foi uma professora maravilhosa, uma inglesa chamada Jane Revell. Então aqui fica o crédito dessa ideia. Crie momento surpresa. Como é que pode ser? Claro que daqui a pouco eu vou falar sobre a importância de você ter a sua aula planejadinha, bem organizada, mas é importante também que o seu aluno não saiba que todo dia, sabe aquela música? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, do Chico, né? Então, para que o seu aluno não pense nessa música quando ele te vê, você pode inverter, por exemplo, a ordem das atividades que você usa, ou você pode, de repente, trazer alguma coisa bem diferente para sua aula. É claro que os alunos gostam muito dos jogos, mas eu não acho que eles devam, ou que eles sejam só entretenimento, mas eles valem para ser encaixado aqui, para você criar um momento surpresa. Depois que você ensinou alguma coisa, bom, agora então vamos colocar isso em prática com um jogo. Eu preciso até fazer uma live, porque tem gente que acha que o jogo é só entretenimento. Na verdade, você pode dar aulas baseados nos jogos da Play to Learn. Tá? Mas isso é para outro momento. Então, crie momento surpresa. Você pode, por exemplo, trazer um Reels que fala em inglês, que viralizou. Pode pegar uma pequena passagem. Tem um filme aí, filme que ganhou o Oscar, por exemplo. Você pode pegar uma passagenzinha e falar, olha, agora a gente vai analisar exatamente o que a gente está estudando com
essa passagem desse filme. Uma coisinha bem pequenininha, sabe? Elemento surpresa, porque com o tempo os alunos vão ficando acomodados, eles sabem exatamente o que a gente vai fazer. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que dar uma sacudida ali nos alunos com esse elemento surpresa. Pode ser também, se você tiver coisas que eu gostava de fazer. Eu era uma professora onde eu podia ser bem fora da caixa. Quando eu tive a minha escola de inglês, então a gente ia, às vezes a gente sentava no quintal da escola, era possível fazer isso, e aí a gente continuava uma atividade mais ao ar livre, quando podia, né? Porque eu moro em Sorocaba, e Sorocaba tem um sol para cada habitante, é muito quente. Mas quando era possível, a gente fazia essas coisas. Ou, por exemplo, quando eu estava estudando Food and Drink, estava estudando comida e bebida, né? Eu gostava muito de fazer uma sandwich competition, e aí levava, uma vez até levei na minha casa, porque eu morava do lado da escola e podia fazer isso. E a gente fez lá na minha cozinha, eles falaram os ingredientes, eu providenciei todos os ingredientes e eles montavam o sanduíche, falavam o que tinha e depois cada um comia um pouquinho e julgava qual era o melhor sanduíche. Então, além de praticar os ingredientes, a gente praticava first, next, after that, then, finally. Então, dá para praticar também e fazer uma coisa bem diferente. E isso é que traz a vontade de falar inglês também, né? Porque se ele tem que praticar e explicar como é que faz o sanduíche dele, é muito mais gostoso. Ele tem um objetivo. Então essa faz parte da a quinta maneira de deixar suas aulas de inglês mais dinâmica, que é crie momentos de surpresa. O número 6 é para você estimular... Opa, passou uma moto aqui a todo vapor. É para você estimular o conhecimento, é para você estimular o seu aluno a ir atrás. E daí, se você quiser, você volta lá para o número 1 que eu falei, que é você usar a tecnologia a nosso favor. Então, por exemplo, eu tinha e tenho ainda, se eu virar o celular para cá, vocês vão ver que eu tenho uma pequena biblioteca, e eu sempre tive, mesmo quando eu ia na empresa dar aula ou em outro lugar, eu levava os livros, porque eu acredito muito, e tenho provas disso, né? Nunca fiz nenhuma pesquisa, mas os alunos que leem, nem que seja, e é muito bom que leiam os graded readers, o aluno que lê os graded readers, com certeza ele vai ter um vocabulário melhor e também ele vai aprender a estrutura da língua melhor. Então, uma maneira de você estimular esse conhecimento é você ter essa biblioteca. Quando eu trabalhava na ETEC, na época era permitido pedir dinheiro, hoje acho que não pode, né? Eu pedi para os pais colaborarem, era o valor de um reader. Então, por exemplo, normalmente o que a gente faz? A gente pede para o aluno ler um reader e 40 alunos compram um reader. Eu acho isso horrível, um desperdício de tempo e de dinheiro. Eu gosto muito de aproveitar bem tanto tempo quanto dinheiro. Então, o que eu fiz? Eu pedi para os pais confiarem em mim, né? E me darem lá o dinheiro, o valor, sei lá, R$40 cada aluno. E eu comprei 40 readers. Um para cada um. Cada um era dono do seu. Aí eu distribuí, eu falei, olha, é seu, né? Esse é seu, esse é seu, esse é seu. Só que nós fizemos uma biblioteca para a classe com esses 40 readers. E eu tinha uma chart que eu perdi, gente. Era uma chart que uma editora tinha dado. Eu queria recriar. Se alguém tiver, manda para mim. Lá nos anos 80, isso faz tempo, tá? Eu queria recriar essa chart porque... tinha lá, o aluno colocava o nome do livro, o nome dele, então a gente tinha os 40 nomes dos livros e os alunos, e ele ia fazendo xizinho, ele ia marcando os que ele tinha lido. Isso é incrível, porque ele tinha a oportunidade, se você comprar esse material no início do ano, de durante o ano ler 40 readers. O aluno que pelo menos leu 40 readers, ele não é o mesmo, ele não é mais o mesmo. Se ele leu 10, ele não é mais o mesmo. Então, a minha sugestão é isso. Estimule o conhecimento e faça o que está ali dentro das suas possibilidades. Se na sua escola é estadual, municipal ou particular, conversa com ele sobre essa ideia ou conversa com a bibliotecária para ver, porque muitas escolas têm readers que ficam perdidos, escondidos aí. Então essa é a minha sugestão no tópico estimule o conhecimento dos alunos e mostre para ele, né?
que a gente não aprende, eu não aprendo um vocabulário só de ver aquela palavra uma vez. Se fosse isso, seria maravilhoso. Se eu estou lendo um livro e esse vocabulário aparece várias vezes, a chance de eu aprender isso daí de uma maneira bem gostosa é muito maior. Também a chance de eu aprender as estruturas, né, do vocabulário quando eu estou lendo um livro é muito maior. Obrigada dos coraçõezinhos aí, quem tá mandando, gente. Obrigada. Então a leitura, a gente nessa época aqui de internet, né, de mídias sociais, deixou a leitura um pouco de lado, mas ela é importante e pode fazer milagres pelos seus alunos. Olha, hoje eu não dou mais aula para aluno, né, só para professor, mas quando os meus alunos liam os livros, eles realmente tinham um desempenho bem melhor, tá bom? Que mais? Agora vamos para o número 7. Estabeleça metas. Isso é maravilhoso, gente, a gente estabelecer metas para que eles cumpram. Pode ser meta, eu adoro metas. Vamos lá, gente, vamos aprender. Se você começar com essa conversa, vamos aprender uma palavra de inglês por dia. No final do ano, se você não fez mais nada, você sabe 365 palavras. Teu vocabulário é outro. Teu vocabulário é outro. Como é que você pode fazer isso? Ou procurando lá quais são as palavras mais comuns da língua inglesa, seleciona já no começo do ano as 300, uma por dia. Você pode ter um caderninho, você pode botar no bloco de notas do celular, você pode procurar. Oi, vai ficar salvo assim, professora Darcy. Vou deixar a live salva depois, mas se quiser mandar aviãozinho para os colegas, manda, tá? Depois fica salva aqui e no YouTube. Se não acontecer nenhum problema aí no final, fica salva assim. Então, estabeleça metas. Uma palavra por dia, um verbo por dia, 5 verbos por semana. Então, é muito importante, inclusive, para que ele desenvolva essa habilidade de estabelecer metas, né? Hoje em dia parece que tá tudo largado, né? Cada um faz o que quer. Não é assim. Sempre, quem tem disciplina vai mais longe em qualquer coisa que você faça. Então, por que não ajudar o seu aluno a ter disciplina também? You're welcome, Teacher Darcy. Então, eu acho super interessante a gente ensinar inglês e também ensinar outras habilidades através da língua, né? Então, ajuda os seus alunos a estabelecer meta. Tão gostoso, ó, não vai dormir se você não aprender uma palavra por dia. Tá lá na cama, vai procurar a palavra. O número 8 a dica número 8, né, de como você dinamizar suas aulas cultive relações amigáveis. Mantenha um relacionamento gostoso com essa sala de aula, né? Porque quando é uma pessoa que a gente tem uma empatia maior, né? É claro que quando a gente sugerir alguma coisa, isso vai ser melhor recebido. E também estimule os alunos a terem relações amigáveis, a não ficar de picuinha, porque tudo isso atrapalha, não ajuda ninguém, né? No pessoal, no profissional. Então, vamos manter relações amigáveis com os nossos alunos e estimular isso na sala de aula. O que mais? Número 9. Tô quase no final, tá, gente? Número 9 administre adequadamente o horário da aula. Isso é importante para você mostrar para eles também sobre comprometimento. Você chegar no horário. Eu fazia das tripas coração, mas né, tentava nunca chegar atrasado. Você chegar no horário e fazer. Você pode também chegar no horário, mostrar, olha, a aula vai ter isso, só que se nessa aula tiver elemento surpresa, não coloca, né? Coloca como é que vai ser a aula, mostra para eles o que eles vão aprender. Isso é muito importante. Ele saber como é que ele vai ser conduzido, né? E depois, o número 10, né, gente? Acredite na importância do feedback. Então, por exemplo, o número 9 é para você administrar o seu tempo na aula, né? Fazer com que aquilo renda. Por isso que eu falei lá no começo, coloca a interação, coloca os alunos em dupla. Porque, por exemplo, se eu fico querendo ouvir de um em um, aquilo não vai acabar nunca. O aluno vai ter pouca chance. Professora Darcy, eu sei que é pouco, né? Tô interagindo aqui com a professora Darcy. Eu sei que é pouco, mas é possível, tá? Eu estive, o ano passado, já vai fazer um ano, eu passei
15 dias lá na Suíça, e eu estava comprando um item de tecnologia, e eu conversei com o vendedor falava inglês super bem, me atendeu e respondeu todas as perguntas. E é claro, como professora de inglês e pesquisadora, eu perguntei para esse menino, né, porque eu já sou mais velha, eu perguntei para ele, me diga uma coisa, quando você estudou inglês na escola, porque lá as escolas são a maioria pública, né, quando você estudou na escola, quantas aulas você tinha por semana, quantas vezes? E ele estudou 2 vezes por semana. É claro que um fator muito importante é que o suíço, ele tem disciplina. Quando o professor chega em aula, e me digam se eu estou falando uma mentira, demoram 5, 10 minutos para a gente acalmar o ânimo da turma e começar. Então a gente perde muito tempo com a indisciplina do brasileiro. Mas de repente, se você contar essa história para os seus alunos, que na Suíça eles aprendem inglês tão bem a ponto de poder ir trabalhar numa loja para atender turistas estrangeiros, e aqui no Brasil eles passam a vida inteira no verbo to be. É uma vergonha para nós, né? Obrigada, professora. É uma vergonha para nós e para os nossos alunos, né? Então, de repente, a gente pode mostrar para ele que em países onde existe uma programação melhor, onde os alunos estão lá realmente com o objetivo de aprender, eles sabem que aquilo vai ser útil para eles, eles têm um comprometimento com o aprendizado melhor. Isso também se encaixa lá, né? De você falar além da língua. Porque 2 vezes por semana é pouco. É pouco sim, mas se você ensinar ele, se você estimular o seu aluno a ir em busca de conhecimento, se você tiver uma biblioteca na sua sala, que ele vai fora da aula ler, que ele se comprometa a 20 minutos por dia a gastar com inglês. Gente, isso pode mudar a vida da pessoa. De ganhar um salário mínimo para ganhar 5 salários mínimos. Isso não é estímulo o suficiente para a pessoa ficar quieta e prestar atenção na aula? Então, eu penso assim, não sei como é que vocês pensam. Vamos lá, não vamos desistir não. Conta essa história para eles, fala para eles que... E tem pesquisas no Brasil, eu não sei exatamente quanto, mas a pessoa que fala inglês ganha muito mais, gente. A chance dele ter um salário muito melhor. E o mundo... A gente precisa de dinheiro para viver, né? Quem sabe esse seja o estímulo que eles estejam precisando. Mostra para eles a página do Instagram, Vagas pelo Mundo. E às vezes tem vaga que não precisa de muita qualificação, mas precisa falar inglês. Por que não, né, gente? A gente tem que criar os nossos alunos para voar, para que eles se melhorem cada dia mais. Bom, então são esses 10 itens, né? Reforçando aqui o último, acredite na importância do feedback. Por quê? Porque senão o que você ensinou numa aula fica perdida na outra. Você pode criar o hábito de, todo dia, quando você chega, você perguntar o que eles aprenderam. Ou você pode fazer uma dinâmica bem gostosa, né? Usando... Tem várias dinâmicas, né, gente? Eu acho que com os jogos eu já criei mais de 20. Então, dá uma olhada, pega uma dinâmica, vê lá qual foi o último item que você ensinou na aula, já começa a aula com essa dinâmica para que eles relembrem e daí você consiga ir para frente, né, gente? Porque não é só insatisfatório para os nossos alunos, mas é frustrante para nós, professores e professoras, a gente vê o nosso aluno ali empacado, sem conseguir deslanchar. Então essas são minhas 10 sugestões para que você tenha uma aula mais dinâmica e consiga extrair o melhor do seu das suas aulas para os seus alunos, né? Para que você consiga realmente colocá-los num patamar de aprender a língua, usar a língua. Gente, não existe essa de ficar na teoria. Explicou a teoria 2, 3 minutos, coloca os alunos lá em dupla fazendo uma atividade. Para eu aprender a língua tem que passar pelo meu corpo. Se não passar pelo meu corpo, a chance disso virar em aprendizado é muito pequena, tá? É como fazer uma aula de natação. Vocês gostavam do Big Bang Theory? Uma série, né, com Sheldon Cooper, maravilhosa. Então o Sheldon, ele estudava tudo só na teoria. Então ele sabia nadar na teoria. Então não dá pra gente fazer isso. A gente tem que explicar a teoria bem rápido,
já coloca na prática. Coloca os alunos em dupla e vai circulando pela sala. Vai circulando pela sala, vai ouvindo, você já vai conseguir detectar quem é que está cometendo os erros. Você vai anotando, já coloca aquilo na lousa, já ensina de volta. E, né, chama atenção, fala para os alunos prestarem atenção nesses itens que eles estavam fazendo errado. O aprendizado só acontece se a teoria tiver aliada à prática, se as duas coisas andarem juntas ali, tá certo? Então eu vou falar agora rapidinho quais são as 10 e daí eu encerro a live, tá bom? Aí eu peço para vocês, compartilhe essa live, de repente alguém quer fazer um treinamento, pode usar essa live no treinamento na escola, não sei se tem ainda horários disponíveis para isso nas escolas estaduais, porque pode abrir a cabeça de muito professor, fazer com que ele pense um pouquinho fora da caixa. Então vamos lá, às 10, terminando a live, as 10 maneiras de você dinamizar a sua aula. E eu dei corrida e sugestões, então se você quiser sugestões, vê a live todinha. 1. Usar tecnologia, não como babá do aluno. 2. Fazer interação, eu ganho muito mais tempo fazendo interação. 3. Usar complementos visuais e sonoros. Muita foto, muito listening. 4. Ensinar além da língua. História, uma coisa engraçada, alguma coisa, uma curiosidade sobre o país. 5. Crie momentos surpresa. Do nada você tira uma atividade que eles vão amar. Professora Dey Oliveira, meus alunos do 9º ano são muito apáticos. Usa isso aqui, professora, e me conta depois, não vai ter como. 6. Estimule o conhecimento, mostre que por ele próprio ele pode aprender mais. E também mostre o quanto o inglês pode ser importante na vida dele. 7. Estabeleça metas, dê metas. Quantas palavras por dia? 1 palavra por dia, 2 por dia, 1 verbo por semana, 2 verbos por dia, aí você define, cheque se ele está aprendendo, veja como é que ele está registrando isso. 8, cultive relações amigáveis, mais amor, eu sei que é difícil, mas, mas a gente consegue. 9, administre adequadamente o horário da aula. Tentar cortar aqueles blá 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 dos alunos, né, que tem aluno que interrompe a gente só para ganhar tempo, a gente tem que ser mais esperta do que eles. E número 10, acredite na importância do feedback, certo? É importante eles falarem para vocês o que vocês aprenderam ano passado, o que você lembra, o que você achou difícil. Professora Dey Oliveira, diga para mim, veja a live toda, use com seus alunos, depois me conta se eles tiveram uma mudança. Então, tem um aviãozinho aí, eu tô encerrando a live, ainda dá tempo de você mandar, depois a live vai ficar salva. Então, passa para alguém para que ele possa ter conhecimento dessas 10 maneiras que eles podem deixar as aulas muito mais dinâmicas, tá bom? Obrigada pela participação de vocês. Eu sou a Márcia Garcia, criadora dos jogos da Play to Learn. Até o momento, nós temos 40 jogos para que as suas aulas sejam muito mais dinâmicas, divertidas e o que é importante, total foco no aluno. Não tem aprendizado se o foco não tiver no aluno. O professor tem que se retirar para a posição de observar, depois que ele explicou, e deixar o aluno pôr em prática o que ele aprendeu. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, fala comigo pelo direct. De nada, Dey Oliveira. Prazer estar aqui com vocês. Tchau, ótima segunda-feira.